Hoje, no nosso culto, o tema do mês, nós vamos receber mais revestimentos do poder do Espírito Santo nesta manhã. Amém? Tenho que me esforçar bastante, porque eu sei que domingo passado foi tremendo, né? Foi tremendo, gente? Foi bênção demais? Eu tenho que me esforçar bastante, senão eu fico para trás, né? Glória a Deus, fico feliz. Falo que a maior alegria de um líder, de um pai espiritual, é que ele veja os seus filhos dando fruto. A maior alegria para um pai é quando você vê o filho progredindo, crescendo, e eu me alegro com a vida da presbítera, assim como a vida de outros também, dos meus discípulos, que têm feito a diferença. Vou citar todos aí, que acabo esquecendo de algum, depois fica chato, né? Mas eu me alegro, tem sido esforço, mas vale a pena, porque tudo é para a glória de Deus. E dizer uma coisa para você, estava comentando ali com a presbítera Jael. Esse ano é 2022. Se você não quiser ir, fique aí atrás. Mas eu vou continuar firme, correndo. Eu não vou diminuir o ritmo. Eu quero servir cada vez mais e mais ao Senhor. Amém? Apóstolo, mas eu quero ir nessa. Então vem comigo. Não, apóstolo, acho que o senhor tem que diminuir o ritmo. Diminui o ritmo você. Você dê conta da tua vida e do teu ministério. Eu vou meter o pé no acelerador e vou para cima. Eu quero mergulhar mais fundo. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero ficar cada dia mais empolgado. Eu quero sonhar. Que nem diz aquele louvor, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero viver sonho outra vez. Às vezes a gente para de sonhar. Ou às vezes nós só sonhamos coisas para essa terra. Deixa eu dizer, deixar bem claro para você. Não existe problema algum em você sonhar sonhos para você viver nessa terra. Como nós temos aprendido na terça, quem veio na terça-feira aí? Você viu que Eclesiastes diz para nós? Meu irmão, desfrute da vida do melhor que ela tem. Viva, ame, vive intensamente. Só avalie se o que você está vivendo intensamente é puro, é santo, é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, se enfie de cabeça, mergulhe, mas mergulhe fundo, glorifica ao Senhor, desfrute das coisas que Deus tem colocado nas suas mãos, porque é a tua porção nessa terra. Se você trabalhou, tem dinheiro, passeie. Você tem dinheiro, tem condições, compre a roupa que você quer dentro das suas condições, viva, viaje, compre carro, a roupa que você quer, o tênis que você quer, faça, coma onde você quiser, dentro das suas condições, porque a tua vida é uma fumaça, passa muito rápido, porque para onde nós vamos, nós não levaremos nada. Então aproveita para desfrutar tudo aqui. É por isso, apóstolo, que eu não quero nem saber de igreja, é por isso que eu quero curtir minha vida, porque Deus criou tanta coisa boa para mim curtir. E aí você acabou trocando aquilo que Deus fez para você desfrutar, virou uma idolatria para você. A Bíblia também nos diz que vive intensamente, mas saiba que um dia você vai ter que dar conta de tudo que você viveu. Então, eu acho que é um conselho sábio, viver intensamente, mas com responsabilidade, sabendo que você vai dar conta de tudo aquilo que você está vivendo. Mas faça a vida valer a pena, amém? Diga assim, faça a vida valer a pena, amém? Não seja um passeio, não seja o dinheiro, não seja um carro, não seja uma comida, a única coisa que vai fazer você ser feliz. Quem está pleno em Deus, ele está feliz. As outras coisas, as nossas necessidades, Deus mesmo vai suprir todas as nossas necessidades. Jesus, ele nos garantiu isso, ele falou assim, vocês podem descansar. Por quê? Antes de vocês pedirem, o Pai já conhece o que está no coração de vocês. Que coisa linda. Antes de você abrir a boca, Deus já conhece o teu coração. Eu fico pensando, às vezes nós fantasiamos tantas coisas e Deus é simples. Como é simples estar do lado da pessoa que você ama. Deus quer falar com você a todo momento, todos os dias.
E nós precisamos entender que oração, buscar a Deus, não é você encher o tempo, 1 hora, 2 horas, do seu cronológico, falando um monte de coisa para Deus. Deus, às vezes, Ele quer que você sente, entenda o que você está orando e fale com Ele. Eu não chego para minha mãe, eu não chego para minha esposa, não falo para ela assim, olha que tal, não sei o quê. Mas peraí, por que você está falando com tanta pressa? Por que você está vomitando as coisas aí? Deixa eu entender, absorver o que você está falando. Aí quando você junta o que você pensa com o que você sente, você consegue falar com Deus. Tenha calma. A Bíblia diz, não tenha desespero algum de entrar na presença de Deus e falar um monte de coisas, porque antes de você falar, Ele já conhece o teu coração. Então descansa. Deus está contigo. Deus quer falar contigo. E ainda que você esteja no caminho errado, ainda que você esteja fazendo o que é errado, Ele é misericordioso, gracioso, longânimo para falar com você e dizer, volta para mim e eu voltarei para você. Arrependa-te, volta para mim. Então o desejo de Deus é estar com você, é te amar, é te prosperar, é te fazer uma pessoa feliz. Amém? Mas aonde estiver o teu coração, aonde estiver o tesouro, vai estar o quê? O coração. Aonde está o seu tesouro? Aonde está a sua riqueza? E quando eu olho para a igreja de Atos, eu vejo aonde estava o coração dela. Eu costumo dizer sempre assim, pensa comigo, hoje nós temos uma facilidade, por exemplo, quem já teve um livro chamado Chave Bíblica? Alguém já teve? Levanta a mão aí, você que é mais novo aí. Parece uma Bíblia, está escrito Chave Bíblica. Antigamente, quando as pessoas da época da Chave Bíblica, não é da minha época, mas o pessoal estudava, pegava a chave bíblica, abria, ia pegando ali as citações e estudando. Hoje, com a facilidade, a modernidade que nós temos, a tecnologia que nós temos, nós abrimos o nosso computador, o nosso celular, nós abrimos qualquer um iPod, está lá a Bíblia. E você tem lá um ícone, você aperta lá e você coloca o que você quer. Graça. Você coloca uma palavra que falou na Bíblia, pronto, já vai aparecer um montão para você. É a coisa mais fácil. E quando eu olho toda essa facilidade, eu penso, nós deveríamos estar cada dia melhor. Por exemplo, o primeiro carro a ser inventado, ele tinha o mesmo conforto do carro de hoje? Não? É uma evolução muito grande dos carros, né? Antigamente, né, você vê as viagens que eram feitas, não existia o asfalto. E quantas viagens foram feitas em estrada de terra? E o carro nem era 4x4 off-road. Imagine a luta que era. Eu me lembro, quando era pequeno em Barbacena, a gente ia até Minas. 4 horas e pouco de viagem de quê? Fusca. Imagine a gente juntar 5 pessoas dentro de um Fusca e vamos embora, 4 horas e meia no Fuqueta. É confortável? Não, você chega, mas você chega levantando assim. Esse domingo a gente foi dar uma voltinha e eu estava lembrando que foi eu e o pastor Vitor uma vez lá para Paraty com uma 7 Galo, uma moto. Chegou uma hora que quando chegou na Náutica, assim, o pastor desceu e eu não aguento. Estava quadrado, irmão. Não tinha conforto nenhum para chegar até lá. Mas curtimos a viagem, curtimos a moto. Foi legal. Mas eu falo de conforto, a gente evoluiu muito. A facilidade das coisas é muito, muito melhor hoje. Só que é interessante que as coisas tendem a ter essa evolução por causa da tecnologia.
Mas uma coisa que nós olhamos como igreja para todas as igrejas é olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos pelo retrovisor e ver que ela era uma igreja muito diferente do que nós somos hoje. Por exemplo, se nós falarmos sobre o Natal ou o Ano Novo, que caiu numa sexta-feira, a gente já começa a levantar. Quem vai vir na igreja? Seja no Natal, seja no Ano Novo. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. E eu não estou aqui nem criticando. Cada um tem seu momento e escolhe aonde quer passar seu Ano Novo, seu Natal. Às vezes nós sentamos para discutir se vale a pena nós termos cultos numa segunda, ou numa quinta, ou num domingo à noite, ou só ter o culto no domingo de manhã, na terça-feira e na sexta-feira. A gente começa a analisar o engajamento das pessoas. A gente diz, vale a pena? Primeiro que eu entendo que sempre vale a pena quando é feito para Deus, porque se é feito por pessoas, nem esse vale a pena. Por quê? Nós não estamos aqui para agradar corações humanos, nós estamos aqui para agradar o coração de Deus, é o nosso primeiro foco. Amém? Então vale a pena. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria ali no meio deles. Você crê que Deus está aqui? Então vale a pena se você veio adorar a Deus. Amém? Mas quando nós olhamos para o retrovisor, para essa igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, numa discussão de final de ano, se eles fariam uma virada de ano, se eles passariam na igreja ou não, eu creio que talvez eles olhassem um para o outro e falassem, lógico que vamos. E toda a nossa família vai passar aqui e a gente vai catar quem estiver na rua sem família e colocar aqui dentro para a gente dar comida para eles. A igreja faria assim. A igreja de Atos, nós percebemos que Jesus disse para eles que eles deveriam permanecer orando, e eles permaneceram orando até que foram cheios do Espírito Santo. Nós percebemos que a igreja de Atos é uma igreja que ela ora, é uma igreja que tem doutrina, é uma igreja que está firmada na palavra de Deus. E hoje nós vivemos nos dias tão difíceis, que para que, se você for olhar quantidade de pessoas para estar na igreja, você vai ter que dar aquilo que ela quer, não aquilo que ela precisa. Eu vou dizer uma coisa para você, eu preciso, e você precisa da palavra que tem sido pregada na terça-feira de Romanos. Eu preciso da palavra que nós estamos pregando hoje. Por quê? Porque muitas vezes eu não falo só daqui. Porque não adianta você olhar uma igreja cheia de pessoas motivadas por pregadores. Pessoas que, quando você convida uma pessoa famosa, a igreja enche. Mas não são membros de uma igreja. São pessoas que vieram. Muitas vezes, que nem a presbítera estava ministrando aqui na sexta-feira, não estou jogando aqui confete em mim, mas muitas vezes as pessoas na igreja valorizam pessoas que têm renome lá fora, quando eles vão pregar em algum lugar, seguem eles, ouvem ministrações deles, são inscritos nos canais dele, e glória a Deus, tem muita gente bênção, mas não deixe de valorizar as pessoas que estão ao seu lado, não deixe de valorizar o pastor que prega, o pastor que cuida de você. Me parece que essa igreja, ela tinha uma coisa muito interessante, que eu falando com Deus, desde sexta-feira sobre isso, sobre Paulo, porque eu fico meditando naquilo que eu vou ministrar, eu falei assim, Senhor, como era uma igreja vibrante, era uma igreja que impactava, né? Como Paulo se tornou esse grande referencial. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Essa não era a intenção deles. A intenção de Paulo não era ser o que ele se tornou para nós. A intenção de Paulo não era que as pessoas façam assim, eu reconheço, nossa, esse cara foi um grande homem de Deus. Esse cara aí, nossa, o Novo Testamento foi escrito a maioria dos livros por causa dele. Nossa, viu quantas lutas ele passou, quantas prisões ele teve que enfrentar por causa do amor ao Evangelho. A igreja de Atos também, eles não passaram o que eles passaram pensando assim, nossa, nós vamos ser os tais, nós vamos ser os referenciais, nós vamos bombar, nós vamos encher a igreja aqui, agora nós chegamos para arrebentar. Não. Eu vejo que Paulo, como os demais apóstolos, e como também a igreja primitiva,
eles tinham uma coisa simples. Eles simplesmente viviam o evangelho. A intenção deles não era abrir filiais. A intenção deles não era eles sobressaírem. O interesse deles é que as pessoas olhassem para eles e vissem que eles são diferentes. A intenção de Paulo era só trazer doutrina para a igreja. Escreve uma carta preso, várias cartas preso, outras está no meio do povo, passa por Éfeso, passa por outras igrejas e traz ensinamento para eles, mas eu não acredito que Paulo tinha a intenção de falar assim, eu vou escrever o maior número de livros do Novo Testamento. Também não tem entendimento que a igreja de Atos, segundo nós vemos na história aqui, é uma igreja que estava procurando reconhecimento humano. Não, é uma igreja que vivia motivada pelo mover do céu. E isso para mim, olhando pelo retrovisor, se eles ensinaram para a gente que sem internet, sem shopping, sem carro, sem nada do que a gente tem, como diz Atos 17, lá em Tessalônica, quando Paulo está pregando, esses homens que alvoroçaram o mundo já chegaram aqui. Sabe o que está dizendo? Pessoas que foram tão impactadas pelo poder do evangelho, que aonde eles passavam, criava um alvoroço. De terça-feira nós vamos aprender mais sobre a sociedade de Paulo e a sociedade dos dias de hoje. E você vai ver muita similaridade. E Paulo, com a maior sinceridade, franqueza, ele escreve à sociedade denunciando os pecados dela de idolatria, de homossexualismo, lesbianismo. Ele é claro no que ele está dizendo e ele tem todas as bases dele, do Antigo Testamento. Ele tem todas as bases para escrever o que ele está escrevendo. A Bíblia interpreta a sociedade. Você vai aprender mais isso de terça-feira. Mas se nós temos que a Bíblia interpreta a sociedade, a Bíblia também ela revela o seu estado e o meu estado. E é isso que eu quero ministrar para você hoje, depois de deixar você mais contextualizado. Quem está comigo, diga glória a Deus. Apóstolo, queria que o senhor falasse mais e gritasse, mas hoje não dá. Mas dentro de mim, eu estou aqui gritando dentro de mim, no meu coração. Querendo colocar dentro do teu peito uma coisa que eu não posso fazer, mas o Espírito Santo pode. A Bíblia diz que nossa eloquência não faz nada pela vida das pessoas. O que transforma corações é o poder da palavra inspirada pelo Espírito Santo no seu coração. A palavra de Deus é nossa arma de guerra, nossa arma de batalha, e nela nós somos triunfantes. Amém? Ela é a espada do Espírito, então que ela venha trabalhar na minha vida e na sua vida nesta manhã. Abre aí comigo, por favor, em Atos mesmo, só que eu quero convidar você a abrir em Atos capítulo número 2 e versículo de número 37. Atos 2, 37. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Quem está aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Quem está aí na sua casa, dá glória a Deus. Isso, aleluia. Depois eu vejo lá no Face quem deu glória. Versículo de número 37 do capítulo 2 de Atos. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos Deus nosso Senhor chamar.
Com muitas outras palavras, ele dava testemunho e fazia o quê? Exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo, diga assim comigo, acréscimo, naquele dia de quase 3.000 almas. Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Interessante. A palavra de Pedro, se nós lermos aqui no capítulo 2, a pregação que ele tinha era uma só. Quem que Pedro pregava? Jesus. Eu não sei. Se nós sentarmos com vários líderes e perguntar o que a gente deveria pregar, o que a gente deveria fazer para a igreja crescer, cada um daria uma opinião. Vamos fazer uma campanha disso? Apóstolo, para de pregar o que o senhor está pregando. Isso porque você não viu nem o que vai vir de Romanos ainda. Já está querendo desistir? Está leve? Pregar o que o senhor está pregando, ninguém quer saber. Pregar o que o senhor está pregando, o que vocês estão pregando na sexta, o que você está pregando na terça, ninguém quer saber disso. Você quer que as pessoas venham na igreja? Pregue aquilo que elas estão precisando. E do que as pessoas estão precisando? Do Espírito Santo na vida delas. Elas estão precisando de quê? De Jesus na vida delas. Ou nós vamos pegar e vamos falar das coisas dessa terra somente? Não, apóstolo. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa de cura. A gente precisa de uma porta aberta. A gente precisa suprir as nossas necessidades. Nós precisamos de transformação na nossa casa. Nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. Então faça que as pessoas venham. Deixa eu dizer uma coisa. Essas coisas são as demais, que lhes serão acrescentadas quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia nos ensina que lá na igreja de Atos existia necessitados? A Bíblia diz que não. Mas por quê? Porque elas tinham o poder do Espírito Santo sobre a vida delas. Porque elas tinham uma pregação que falava de Jesus. A igreja continua tendo a mesma pregação, Jesus. E nós entendemos aqui na palavra que não é Jesus veio para te dar as coisas. Jesus veio para salvar você dos seus pecados. A palavra que a igreja de Atos pregava, que Pedro pregava é: você é pecador, nós somos pecadores, e vocês entregaram esse Jesus numa cruz, mas Deus o Pai o ressuscitou e o fez Senhor e Deus, e entregou todas as coisas nas mãos dele. Nós entendemos então que eles falavam de céu, eles falavam de reino, eles viviam o reino, eles testemunhavam o reino. Eles eram tão cheios do poder do Espírito Santo que as pessoas não estavam entendendo aquele movimento.
Naquele dia de Pentecostes, como já foi pregado, era uma festa. E essa festa era uma das principais festas dos judeus. Então muita gente chegou ali no dia de Pentecostes, Páscoa. Essas festas eram meio que peregrinações de judeus que estavam espalhados pelo mundo. Mas naquela data eles iam para lá. E Deus escolheu aquela data do dia de Pentecostes para derramar o poder que vem do alto sobre a vida da igreja. E aí o pessoal, que era de várias nações, olharam aquilo e falaram: o que está acontecendo? Está pegando fogo naquela casa. Ou seja, haviam sinais que os olhos viam. Existiam sinais que o coração sentia. E a verdade do Espírito Santo estava fluindo na igreja. A palavra de Deus diz que ali você vê o Espírito Santo trazendo revelação. Porque começam a dizer: esse pessoal está de cara cheia, estão bêbados, porque não entendia o que estava acontecendo. Pedro, cheio do Espírito Santo, como já foi pregado aqui, um homem que estava caído, agora revestido de autoridade, ele se coloca de pé e diz: irmãos, o que está acontecendo não é nada do que vocês estão pensando, achando que nós estamos bêbados. Não, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E há de ser que o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Estou ensinando para vocês que é momento de vocês se arrependerem, porque essa promessa diz respeito a vocês, ao filho de vocês, às pessoas que ainda vão conhecer a palavra e a todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Hoje você é chamado por Deus? Então o Espírito Santo está liberado sobre a tua vida. Agora você precisa abrir o seu coração, arrepender-se dos seus pecados e deixar o Espírito Santo fazer morada em você. Amém? Quando o pessoal vê tudo aquilo, fala: cara, como que a gente pode receber isso? Nós queremos a sinceridade do coração deles. E Pedro diz para eles: arrependam-se dos vossos pecados e recebam esse poder sobre a vida de vocês. Eu não acredito que naquele momento ele passou só um dia pregando. Ele passou vários dias pregando uma mesma coisa. A igreja, ela prega sempre sobre a mesma pessoa, de maneiras diferentes, porque nós apontamos para Cristo. Enquanto você não colocar Cristo como centro na tua vida, e você quiser ficar buscando a Deus por aquilo que Ele pode te dar, meu irmão, você está levantando ídolos dentro do teu coração, como nós temos aprendido de terça-feira. Por isso que muitas vezes pede, não recebe. Nós aprendemos aqui com a igreja, que eles disseram: não, nós vamos buscar, nós vamos nos unir. Não é só você vir à igreja, é você ter o mesmo propósito. Se eu chamar vocês e falar assim: ó, vamos para um campo de golfe, o que a gente vai fazer lá? Jogar futebol? Nós vamos jogar o quê? Golfe. Se eu falar para vocês: vamos lá para uma quadra de vôlei, nós vamos jogar o quê na quadra de vôlei? Vôlei. Se eu disser para você: vamos à igreja, adorar a Deus, o que você vai fazer na igreja? É isso que você tem que fazer então. Aí às vezes a gente vai para a igreja e: por que eu estou fazendo aqui? Você veio aqui para adorar a Deus, receber a palavra de Deus, ser transformado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. O que é que eles pregavam? Cristo, e esse crucificado e ressuscitado. As igrejas que viveram grandes avivamentos, seja na Inglaterra, seja em qualquer outro lugar, eles pregaram o quê? A palavra. O que é que nós precisamos pregar hoje? Palavra. Mas se nós quisermos ficar olhando para pessoas e fazer culto para pessoas, irmão, cada um vai querer o seu ídolo. E nós vamos ficar levantando ídolos. E na igreja não há lugar para a idolatria. Há lugar para o Deus vivo. Ele é o centro de todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória. E é para Ele que nós nos reunimos. É em nome dEle que nós estamos aqui para pregar a palavra
de Deus. Nós não temos outra coisa para fazer, a não ser pregar a palavra de Deus. Talvez você diga assim, não, mas é pouco. Por isso que há tanta necessidade, porque não aprendeu a valorizar a palavra de Deus. E eu não posso acreditar. Quantos seminários está dizendo aqui que eles faziam? Quantos seminários existe aqui na Bíblia que eles fizeram? Nenhum. Quantas reuniões de casais eles fizeram aqui? Também não. Quantas reuniões de jovens? Quantas reuniões de intercessão? A Bíblia não mostra isso. Eles estavam tão cheios do poder que qualquer reunião que fizesse era para ser cheio do poder, era para buscar a palavra de Deus. Porque quando cheios do poder de Deus, todas as outras áreas serão transformadas na nossa vida. Já parou para pensar? Muitas vezes não se faz culto de casais, curso de casais, mas é um investimento na vida das pessoas, e é bênção, é bênção. Não é gostoso, Júlio? Fazer um curso de casais? Sentar, não é gostoso pegar e ministrar? Vocês gostam, né? A Zilanda também gosta, faz o Casados para Sempre, é gostoso sentar, ministrar a vida dos casais, ensinar um montão de coisas, mas tudo está baseado em quê? Palavra. Não adianta oração, ou aplicamos a palavra, ou nada. Sem palavra não há transformação. Sem verdade da palavra de Deus, não há transformação. Precisamos da palavra de Deus sendo pregada todos os dias, não somente em seminário, em palavras específicas. Nós precisamos pregar em todos os cultos. Se você fizer um culto de oração e falar para as pessoas, venham que nós vamos orar por vocês, vem mais gente. Se você falar, venha, vamos orar todos juntos, aí vem menos. Por quê? Porque as pessoas estão procurando quem dê. As pessoas muitas vezes estão procurando líderes que fiquem entre elas e Deus. Sabe o que o povo fez com Moisés? Deus queria falar com o povo. Aí Moisés entrou na presença de Deus e Deus falou, quero descer, eu quero falar com essa galera também. Só que quando eles viram os sinais de Deus e descobriram, perceberam que sem santidade eles iriam morrer, eles falaram para Moisés o quê? Moisés, faz o seguinte, fala com Deus você, e a gente vai te ouvir. Se nós formos falar com Deus, nós vamos morrer. E diz a palavra que como um pano aquela glória se recolheu, porque o povo não deixou Deus estar face a face com eles e colocaram um homem. A mesma coisa tem gente na igreja, dizendo, eu quero um pastor que pregue, eu quero uma pessoa de intercessão que ore por mim, eu quero alguém que faça alguma coisa por mim. Você que precisa se posicionar e ser cheio do Espírito Santo, estudar a palavra de Deus, praticar o que ela te ensina, e isso é regra para você, é regra para mim, é regra para todos nós. Amém? Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que eles desejaram isso. Pedro disse, olha, vocês se arrependerem, vocês vão receber do poder do Espírito Santo. Versículo 40 diz, com muitas outras palavras, deu testemunho e também exortava eles. Ou seja, a igreja crescia debaixo de exortação. Hoje você não pode falar do decote de alguém, que a pessoa vai embora da igreja. Você não pode falar de uma roupa, você não pode falar de nada. Por quê? Senão a pessoa abandona. Você não pode falar de relacionamento, você não pode falar disso, você não pode falar daquilo, não pode falar, você só pode falar daquilo que a pessoa quer. A igreja é para ser do jeito que Deus quer. As verdades da palavra de Deus. Mas não é isso que eu estou querendo. Olha só o que a palavra de Deus diz. Então os que lhe aceitaram essa palavra, salvai-vos dessa geração perversa, disse que eles foram batizados, havendo um acréscimo, ou seja, através daquele batismo, daquela pregação que aconteceu, mais de 3.000 almas foram acrescentadas.
versículo 42. Diz que eles perseveravam. O que é perseverar? Insistir. Eu fico olhando com muita tristeza no coração algumas coisas, mas também com muita alegria. Que quando você insiste na palavra, quem não quer a palavra vai embora. Quando você persevera numa coisa, irmão, a coisa mais difícil é você perseverar. Você insistir para que aquilo aconteça. Você pode adaptar, mas você tem que continuar no mesmo foco. Perseverança. Diga assim comigo, perseverança. Se eles estão dizendo aqui que eles perseveravam, quando nós entendemos a palavra perseverar, não é que a coisa acontecia facilmente. Ela acontecia debaixo de muita oposição. Oposição por parte dos judeus, oposição por parte dos romanos, oposição, como Paulo vai revelar, que até mesmo aqueles que tinham aceitado a Cristo já começavam a se impor com as suas ideias judaicas, querendo trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Ou seja, muita coisa acontecendo, muita pressão, mas eles perseveravam. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz, nos últimos dias haverão tempos difíceis. E aí ele discorre o que vai acontecer nos últimos dias. Pessoas serão amantes de si mesmos. Pessoas buscarão levantar deuses que agradem o seu coração e levantar líderes que falam aquilo que elas querem. Só que Paulo aconselha o seu filho na fé. Ele diz o quê? Tu, porém, continua firme. E quem continua firme está fazendo o quê? Perseverando. E se alguém está continuando firme, está perseverando, é porque existe lutas. Não vai ser de mão beijada. Não vai ser fácil. Quando Deus fala com Josué, o presbítero estava me ensinando aqui na sexta-feira. Josué, não temas. Continua firme. Por quê? Porque você fará este povo entrar. Somente medita na lei de noite, para você ter força para perseverar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eles tinham o quê? Primeira característica que nós vemos aqui, dentre tantas outras que a gente pode levantar. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente poderia trabalhar o que é doutrina aqui. Doutrina é ensinamento. Doutrina são valores do reino. Ou seja, a igreja não é um amontoado de pessoas sem padrão algum. Nós temos um padrão. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual é o padrão da igreja? Qual é o padrão que foi deixado para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é o padrão? Alguém sabe? O próprio Jesus. O que significa isso? Esse momento que está acontecendo aqui, nada mais é do que o ajuntamento de pessoas que decidiram copiar Cristo no seu dia a dia. É só isso. Pensa comigo. Se estamos aqui e vivemos isso lá fora no nosso dia a dia, faz todo sentido estar aqui? Sim ou não? Sim. Se eu não vivo nada daquilo que a gente está falando aqui no meu dia a dia, não faz sentido nenhum o que a gente está falando aqui. Por isso que às vezes as pessoas saem dos cultos dizendo, não foi para mim essa palavra. Todas as palavras sempre são para mim. Ou me alinha, ou me confronta. Mas ela sempre é para mim, não importa quem pregue. Ela me alinha, ou ela me confronta. Porque a palavra não é minha, a palavra é de quem? De Deus. Por isso que tem muitos líderes que se preocupam tanto com a cobertura espiritual e não se preocupam em ter a cobertura de Deus. Quem é sua cobertura? Aquele pastor, aquele apóstolo, aquele isso, aquele aquilo. Ele está todo dia com você? Não, sempre que dá. Então a sua maior cobertura é o Espírito Santo na tua vida te guiando dia e noite. Essa é a maior cobertura na vida de um cristão. Por quê? Eu não vou estar com você todos os dias.
Mas Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. O Espírito Santo vai com você lá fora, aonde você for, na sua noite escura, no seu dia claro, no meio das suas lutas, em meio às suas conquistas, Deus vai estar lá com você. Amém? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles também tinham um momento de comunhão. Como é que eu tenho comunhão se eu ando sozinho? Como é que eu tenho comunhão se eu chego na igreja, quero olhar para a cara de ninguém, vou obrigado e vou embora? Você quer comunhão com quem, irmão? Talvez você não está querendo comunhão nem com você. Uma característica é que eles tinham comunhão. Eles tinham um único foco, que era buscar a Deus, e eles viviam em comunhão com os irmãos. Ah, mas não vivo em comunhão com aquele irmão porque aquele irmão é difícil. Isso é fácil? Diga para a pessoa do seu lado: isso é fácil, irmão? É. Eles partiam o pão. E também eles estavam unidos na onde? Nas orações. Era uma igreja que tinha palavra, mas era uma igreja que também orava. Todos os que creram. Era todas as pessoas? Não, é todos os que creram. Diga para a pessoa do seu lado: tu crê? É. Todos os que creram. Eles estavam fazendo o quê? Juntos. É interessante isso, irmão. A igreja de Cristo, nós como cristãos, estamos reunidos em torno de uma pessoa. Cristianismo não é um conjunto de valores, é estilo de vida, imitadores de Cristo. Diga assim: nós somos imitadores de Cristo. Essa é a parte difícil, ser imitador de Cristo. Mas a igreja entendeu isso. Olha só o que diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O que está acontecendo aqui é que para eles não entendiam que a gente ia existir, tá? Para eles entendiam que Jesus voltava e eles ainda estariam vivos. Pensa comigo, se eu disser para você que semana que vem Jesus está voltando e você tivesse a certeza disso, que sentido faria a sua casa, seu carro, seu avião? Nenhum. Por quê? Jesus vai voltar na segunda-feira agora. Amanhã Jesus está aí às portas, vindo buscar. Já pensou? Jesus está aí na porta. Fala: e aí, gente? Vamos? E aí, onde vai ficar? Você fala: Senhor, deixa eu levar minha Ferrari que eu comprei. Deixa eu levar minha casa. Você não vai levar nada. Você não leva nada daquilo que você tem. Você desfruta nessa terra, mas você não leva nada. E na cabeça deles é o seguinte: eu creio que antes da gente morrer, Jesus está voltando, então não faz mais sentido nenhum. Eu entendo que essa parte aqui fica difícil, porque para nós, a gente não sabe também. Ninguém sabe quando Jesus volta. E todas as pessoas que tentaram adivinhar, vieram com palavras proféticas, caíram do cavalo. Quem foi que acertou? Nenhuma. Mas ele virá. E ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para buscar o seu povo. Você crê nisso? Amém? Quem crê, levanta a mão e dá um glória a Deus. Você está pronto para a chegada dele? Jesus, não fui eu que disse. Jesus mesmo disse que a chegada dele será como um ladrão. Do nada ele chega. Do nada. Ele não vai te avisar. Ele não vai falar através do pastor. Ele não vai falar na rádio. Ele não vai dar um sinalzinho. A Bíblia diz que os pés dele não tocam essa terra, como um sinal de um relâmpago que nasce no Oriente, vai até o Ocidente. Do nada ele vai
aparecer. Se eu disser para você que aqui na Gamboas tem um ladrão lá na esquina te esperando para roubar você, o que você faria? Vou descer para Gamboas? Não vou. Dá a volta, né, irmão? Ele me leva lá, aposto que tem um ladrão lá. Ou seja, você anda esperto, anda ligeiro, preparado. Por quê? A qualquer momento acontece. Será que nós andamos assim na nossa vida cotidiana? Preocupados? A gente usa máscara e a gente tem que usar. A gente está num momento difícil agora, parece que está voltando com coisa pior, não sei. Não sei o que Deus vai permitir de tudo isso. Mas será que a gente tem a mesma preocupação no nosso relacionamento, na nossa vida com Deus? Será que nós temos lutado contra o pecado? Nós não somos perfeitos, nós não somos uma igreja perfeita. Mas a igreja de Cristo, ela fechou que ela vive pelos valores do céu. E ela fechou que ela vai lutar contra todos os valores da sociedade, porque não vai ser visto isso dentro da igreja. E infelizmente é o que nós vemos dentro das igrejas. Os valores do mundo entrando dentro da igreja. Quem está entendendo, diga misericórdia. Apóstolo, por isso que o pessoal não vai querer ouvir mesmo sua palavra, não. Mas não é minha. A palavra é de Deus. Diz assim, diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui nós podemos interpretar duas coisas. Eles tinham reuniões públicas e tinham reuniões mais privadas, de um cuidar do outro. Hoje nós vemos que muitas vezes não temos tempo nem para cuidar da gente, nem dos nossos, quem dirá dos outros. Vou na igreja quando dá. Quando der eu vou. Já não é mais prioridade das pessoas. Eu percebi que muita gente, quando está no leito de morte, ela se converte facinho. Não, agora eu vou para a igreja, se Deus me tirar daqui desse hospital, se Deus me levantar daqui, eu vou todos os dias na igreja. Vai brigar com o apóstolo. Apóstolo, você devia abrir mais culto. Só terça, sexta e domingo é pouco. Por quê? Está precisando de milagre, né? Daqui a pouco ela se cansa e diz, nossa, e uma vez por semana já é muito para mim. Por quê? Se acostuma. Lembra do começo da pandemia? A gente não podia olhar para os outros. A gente já fazia o sinal da cruz. Batia na madeira. Desespero. Daqui a pouco começou a se acostumar tanto com aquela situação. Tinha gente que lavava os alimentos desesperadamente. Passava álcool em tudo. Já vai mais normal. Porque nós temos a tendência de se acostumar com coisas. Quem está entendendo? Para a gente caminhar para o final aqui diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Duas coisas eu percebo. O crescimento da igreja, quantitativo e qualitativo. Era acrescentado um monte de gente na igreja? Não. Era gente com característica específica, pessoas que estavam sendo salvas. A igreja não é um aglomerado de gente. A igreja não é um monte de gente que às vezes que nem tem pessoas que falam assim, bom, eu não tenho nada nesse final de semana para fazer, então não, eu sou servo de Deus, tenho que estar na igreja, apóstolo. Não, tenho tal coisa para fazer. Então, apóstolo, o senhor sabe, eu não posso estar. Não. A igreja é um ajuntamento de pessoas que decidiram ser santas e viver para Deus. Pessoas que entenderam que a nossa reunião tem sentido, que pregar a palavra de Deus tem sentido, e tem total sentido clamar para ser cheio do Espírito Santo.
Tem total sentido examinar as Escrituras. Quanto tempo faz que você não pega a Bíblia na sua casa para você ler? Quanto tempo faz que você talvez até ganhou uma Bíblia bonita que você tanto queria, mas está lá encostada, você nem estuda, você nem medita, e você deixa só para vir aqui ouvir o que o apóstolo tem para dizer para você? Não é isso que a Bíblia ensina, que é a vida do cristão. Você não tem devocional, você não busca Deus, você não estuda as Escrituras, você não ora, e por isso sua vida está do jeito que está. E você não vai conseguir mudar ela, porque você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Falo de altar. Não espere um profeta se levantar para dizer para você. Você está se enrolando tanto na sua vida pessoal que você já não consegue mais nem servir ao Senhor na igreja. Você está conseguindo resolver? Não está. Não vai resolver e ainda vai trazer prejuízos espirituais para a tua vida. Porque o espiritual é o que rege o terreno. Deixa eu contar um testemunho. Essa semana falei para a Elaine que eu preciso dar um jeito de ir até a Val de Jaboque. Temos orado por eles lá. E para você ver como o mundo espiritual rege as coisas, enquanto se orava por um rapaz sendo liberto do demônio dentro da Val de Jaboque, lá na casa da pessoa um altar a outros deuses estava sendo fendido, estava sendo quebrado através daquela oração. Testemunho que estavam dizendo para mim. Efésios capítulo 6, versículo 10 vai falar que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, porque nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui em uma batalha, nós estamos em guerra. Quem está em guerra? Se você está em guerra, não é tempo de você perder a visão, é tempo de você ficar atento. Vou falar para você, à noite de madrugada eu perdi o sono, porque Deus está ministrando algo no meu coração. Eu estava vendo naquele Netflix aquela série do Lúcifer. Não sei se você já viu, mas eu estava vendo ali um trecho, não acompanhei tudo, uma parte eu já tinha visto antes, aí eu vi um outro pedaço que fala da história de um cara que, é o demônio na terra. E aí eu vi um pedaço que aquilo ali mexeu com a minha cabeça no sentido de assim, analise só, porque você é um pastor, você é uma pessoa esclarecida e entende da palavra de Deus, mas para uma pessoa que não é esclarecida, o que eles estão informando nessa série? Porque a gente tem que ver as coisas e saber o que está acontecendo. Mas sabe o que estão informando naquela série? Que o diabo não é tão ruim. O diabo é legal. É que estão tendo uma visão deturpada dele, mas ele é muito gente boa, ele é legal. Mistificaram ele. Ele é alguém que precisa ser amado. Eu posso trazer para você? Tem uma oração de um homem chamado, acho que é Alziro Zarzur, que ele convida as pessoas que são do espiritismo a orar pelo irmão Satanás, porque ele é uma pessoa que não foi compreendida. E na oração, tem um livro dele, se você procurar Seitas e Heresias, esqueci o nome, acho que é Natanael Rinaldi, ele fala de seitas e heresias, ele trata sobre esse assunto e diz, oremos pelo nosso irmão Satanás. Por quê? Porque ele precisa de luz, ele é mal compreendido. Nós estamos estudando de terça-feira e vendo que todos nós adoramos, ou adoramos a Deus, ou adoraremos qualquer outra coisa. E como já o diabo não precisa ser tratado com tanta seriedade, os valores de Deus já não fazem mais sentido para a igreja, os valores da palavra de Deus não faz mais sentido para os ajuntamentos, aí pode fazer o que quiser em nome de Deus. Por quê?
porque aí Deus vai ser do jeito que a gente quer. Então, se a gente opta pela ala tal, a gente vai ter uma igreja tal. Se a gente opta pela outra ala, a gente vai ter a igreja tal. Ponto. Afinal de contas, o que importa de Deus é amor. Eu creio que Deus é amor. Você crê também? Mas Deus é santo e Deus é justo. Cuidado. Nem tudo que se faz e se fala em nome de Deus, Deus está. Quer saber se Deus está? Palavra de Deus. Ah, apóstolo, mas eu nem leio. Por isso que você come qualquer coisa, aceita qualquer coisa e tua vida não é transformada. Essa igreja, a igreja de Atos, era cheia do Espírito Santo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e eles davam testemunho diante da sociedade. Sabe o que as pessoas diziam? Eu quero fazer parte desse povo. O testemunho deles impacta a minha vida. O seu testemunho, o meu testemunho, será que impacta a vida das pessoas ao nosso redor, a ponto delas dizerem: eu quero o Deus que você serve. Eu quero ter uma vida igual à tua. Eu quero servir a Deus como você serve. Isso era o que existia no coração da igreja primitiva. Amém? Apóstolo, mas não é a igreja que tinha desafio? Não é a igreja que tinha gente fria? Não é a igreja que tinha pessoas problemáticas? Sim! Mas também existia um povo que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus encha a tua vida hoje. Que você seja repleto do Espírito Santo. Para que a igreja, e eu não estou falando só de Efrata, é porque eu estou pregando para a igreja que eu sou pastor. Que as igrejas recebam pessoas salvas. Ah, mas a igreja é só para pessoas salvas? Bom, ela está aberta para todas as pessoas e que elas sejam salvas e Deus acrescente cada dia mais e mais. Não é só crescimento, é um crescimento sadio. A igreja não é para pessoas perfeitas, é para pessoas que decidiram não viver como o mundo e precisam de forças, precisam ouvir uma palavra de Deus para suas vidas. Mais do que ouvir, elas precisam viver a palavra de Deus em suas vidas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Imagine a igreja. Se nós estamos falando de tudo isso, olhando para o retrovisor e vendo uma igreja que orava, vendo uma igreja que estudava a palavra de Deus, vendo uma igreja que está firmada nos valores de Deus, ela deveria ser pouco perto do que a gente faz. Sim ou não? Se Paulo escreveu o que escreveu, preso, se Paulo escreveu o que escreveu, não tendo todo o recurso que a gente tem hoje, nós deveríamos estar impactando muito mais vidas do que o que nós estamos vivendo. E hoje Deus quer despertar, Deus quer sacudir você, Deus quer me sacudir e dizer: eu quero te usar muito mais. É só você abrir o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Comparados a uma figueira, Jesus um dia, passando por uma figueira, ele desejou fazer o quê? Comer um fruto. Chegando lá, ele viu que a árvore era bonita, mas não tinha fruto. O que ele disse para aquela figueira? Seque-se desde a sua raiz. E foi embora. Quando ele volta com seus discípulos, eles olham o que aconteceu com a figueira. Estava seca. Jesus sempre está vindo até a nossa vida e procurando fruto. Que em nome de Jesus hoje ele passe na sua e na minha vida e veja frutos de arrependimento, frutos de amor, fruto do Espírito Santo na nossa vida, para que ele não diga: seque-se desde a sua raiz. Vem cá. Por que eu digo que é um momento triste de terça-feira que vai acontecer? Vem terça-feira para aprender, irmão. Falta não. É triste para quem abandonou, mas é uma glória para quem entendeu a verdade da palavra de Deus. Sabe o que Deus fez depois de ter se revelado para o mundo inteiro, que ele criou todas as coisas?
Depois dele ter revelado nas Escrituras, quem está entendendo que essa palavra é a palavra de Deus? Quem teve um encontro com Cristo? Isso tudo é para a tua salvação. Mas agora você pode ser condenado por causa de tudo isso. Como assim, apóstolo? Conheceram a revelação da existência de um Deus. Conheceram o caráter desse Deus nas Escrituras. Conheceram o caráter do amor desse Deus através de Jesus Cristo nessa terra. Viveram milagres de Deus. A graça se manifestou na vida das pessoas e elas conscientemente veem isso. A graça se manifestou na sua vida, amém? Só que aí, segundo diz lá em Romanos capítulo 1, no finalzinho, mesmo assim, não glorificaram a Deus. Deram as costas para Deus. E Deus abandonou eles a um sentimento perverso. Deus abriu mão de pessoas que o conheceram, mas não querem se posicionar com Ele. Quando uma pessoa nada conhece, é uma coisa, é uma criança. A partir do momento que você conhece a verdade te liberta, você será cobrado em cima daquilo que você conhece. O que você vai fazer hoje? Dizer, Espírito Santo, vem? Ou dizer, não, Senhor, eu vou viver segundo a minha vontade. A igreja de Atos nos ensina que eles decidiram viver na doutrina que eles aprenderam, ter vida de oração, vida de consagração, arrependimento e vida de oração. Se você decidir isso na sua vida, você pode ter certeza que todas as outras áreas serão mudadas. Deus vai te abrir portas. Apóstolo, e o que foi que aconteceu? Lucas vai ensinar para a gente semana que vem. O resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Eu peço muito a Deus a começar em mim, que o Espírito Santo venha me mudando cada dia mais, venha me enchendo cada vez mais. Você precisa se isolar com Deus, à parte de todos os seus problemas, e dizer, Senhor, faz a sua vontade e me dá a direção. Estava no monte e Deus ministrava no meu coração, filho, o problema não é orar. O problema é que as pessoas não querem ouvir e obedecer. Elas estão achando que pelo muito falar, eu vou fazer. Elas estão achando, porque elas estão gritando lá e repetindo as mesmas coisas, é que eu vou fazer. Não. Primeiro, avalie as suas palavras se condiz com o seu coração. Depois de avaliar as suas palavras se condiz com o que você sente, agora avalie as suas palavras se condiz com aquilo que você vive. Simples assim. E aí eu estarei com você e nós vamos conversar face a face. Porque quando Deus diz, a palavra de Deus diz que Moisés falava face a face com Deus, é intimidade. Falar face a face com as pessoas não é mandar recado por alguém. Falar face a face é você chegar de cara limpa para a pessoa e falar, eu precisava falar com você. Simples. Porque eu vejo oração simples. Senhor, nos dá força para vencer as nossas adversidades. Simples a oração. E Deus respondia. Não é encher o nosso tempo de 1 hora, 2 horas. Talvez tenha pessoas que teve muita dificuldade de orar no relógio de oração 1 hora.
e descobriu que não tem orado nada, não tem estudado a palavra. Outros reavivaram a chama que um dia estava acesa. E o que eu peço ao Senhor, e mês que vem a gente vai tratar sobre isso: aviva a tua obra no meio dos anos. Eu e você precisamos de avivamento. E não existe avivamento que não venha pela palavra de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que você seja cheio do Espírito Santo, para você ressuscitar. Mas eu não estou dizendo para você ressuscitar para o seu sonho de comprar um carro, para o seu sonho de viver isso, o seu sonho de viver aquilo, o seu desejo de ser cheio do Espírito Santo. Talvez você nunca teve nem esse desejo. Apóstolo, mas eu estou tendo esse desejo. Será que é para mim? É para você. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. A promessa é para você. O que eu devo fazer? O ladrão está roubando. Ele se arrependeu. O que ele deve fazer? Simples. Eu abandono, me arrependo e largo lá e vou tocar minha vida. É só isso. Você está pedindo para Deus te dar resposta de um monte de coisa. Você está pedindo para Deus abrir portas, está pedindo para Deus fazer isso, Deus está fazer aquilo, você está enchendo Deus de um monte de coisa e Ele ouve tudo, tá? Mas Ele diz assim: o problema não está em mim, o problema está em você, que não quer viver o que eu estou dizendo para você. Você não quer viver a minha palavra, você não quer viver o que eu estou te ensinando, então não dá para fazer nada por você. O que a gente pode fazer então, apóstolo? O mesmo que aqueles homens fizeram: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e aí vocês receberão o dom de Deus. Eles foram tão cheios que agora as prisões não prendiam eles. Agora eles foram tão cheios que agora não existia mais nada que parava eles, porque não importa as provações, não importa as lutas, o que importa é que Cristo seja glorificado em nós. Nada mais, nada mais. A igreja, ela não tinha intenção de abrir várias igrejas. Apóstolo, mas eles abriram, foram consequência do poder que estava neles. Eles não iam para fazer milagres. Os milagres eram consequência de relacionamento com Deus. Diga assim comigo: milagre é consequência de relacionamento com Deus. E eles estavam animados. Gente, eles enfrentavam prisões, eles enfrentavam cova de leões, eles enfrentavam imperadores, eles enfrentavam açoites, eles enfrentavam desprezo, como nós vemos lá na carta de Apocalipse, que é outra que esse ano a gente vai pregar também. Uma igreja que a porta de emprego fechou, mas não era por incapacitação, é porque eles eram cristãos e as pessoas falaram: não quero eles aqui. As portas se fecharam. Uma igreja pobre, fraca aos olhos dos homens, mas Jesus disse: tu é forte, tu é rica. Por quê? Porque você é rica de mim. Eu sou com você. É de você que eu me agrado. Já tem outra igreja que também é amada por Cristo, mas ela diz: como eu sou uma igreja forte, como nós temos dinheiro, os empresários estão na nossa igreja. Nossa, mas aí consecutivamente eles abriram as portas para aceitar de tudo, porque afinal de contas a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa fazer as coisas,
a gente tem obras sociais, tem um monte de coisa, mas aí a gente começa a abrir mão dos valores do reino de Deus para crescer. E aí Deus fala: eu estou do lado de fora. Vocês estão crescendo. Vocês são uma igreja de quantidade. Vocês têm muita gente. Nossa, como vocês são uma igreja forte, né? Aí Jesus assim: para mim, vocês são uma igreja cheia de gente desgraçada, pobre e nu e cega. E sabe o pior para vocês? Estou do lado de fora da minha igreja. E ele diz: eu tenho um conselho para vocês, se vocês querem viver. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta e deixar eu entrar, aí você vai ver se eu não faço um banquete na tua vida. Eu aconselho a você que você compre de mim colírio para sarar a tua cegueira. Eu convido você a receber novas vestes, diferente das que vocês têm, porque vocês estão nus diante de mim, e nudez é pecado, é vergonha. Arrependa-te enquanto há tempo. Eis que estou à porta e bato. Jesus não podia dizer para Laodiceia: eu não quero mais saber de vocês. Não. Ele disse: eu continuo sendo o Senhor da minha igreja. Eu passeio no meio dos castiçais. Eu tenho os meus pastores nas minhas mãos. E eu convido o pecador: arrependei-vos e sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, vem. Vem sobre a tua igreja hoje. Começa no teu altar, Senhor. Pessoas que estão cansadas, pessoas que estão sobrecarregadas, aviva o teu altar, Senhor. Toca, começa pela minha vida, transborda do teu Espírito Santo. Queremos viver, Senhor, a vida que existe em ti, Senhor. Flui em nós, perdoa a nossa mornidão, a nossa frieza espiritual, Senhor. Aviva-nos. Enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos mais de ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Faz a tua igreja viver triunfante. Uma igreja viva, uma igreja com sinais, com prodígios, com maravilhas acontecendo no meio delas. Senhor, salva-nos e envia aqueles que vão ser salvos. Senhor, nos sara, nos cura, Senhor, nesta manhã. Oh, Espírito, sabe de quantas pessoas Deus precisa para impactar uma geração? Quantas? Uma pessoa que esteja disposto a dizer: Senhor, envia-me a mim. Uma pessoa. Você pode ser essa pessoa. Eu posso ser essa pessoa. Nós podemos ser pessoas, canais do Espírito Santo de Deus nessa terra. Não importa quantas pessoas existam na igreja, não importa quantas pessoas estiverem no altar, não importa quantas pessoas, é lógico que a gente quer muita gente, porque o interesse dessa igreja era alcançar as pessoas com o poder do Evangelho. Ponto. Quantas? Todas quantas pudessem. Sabe quem eram as pessoas que eles queriam evangelizar? O mundo, o vizinho. Quando eles saíam para fazer os seus negócios, as suas vendas, ele queria evangelizar. Ele vendia um saco de cereal, mas falava: Jesus te ama.
A gente pensa que falar de Jesus a gente tem que estar dentro da igreja. Não. A igreja a gente vem para se revestir mais e mais. Santos se unindo para adorar a Deus. Mas é no dia a dia que nós vamos pregar Jesus com a nossa vida. Esse é o desafio. É o meu desafio. Pregar para minha esposa, pregar para meu filho, pregar para as pessoas à minha volta, pregar para a minha família. Porque se eu não conseguir pregar para a minha família, eu não vou conseguir pregar para mais ninguém. O dia que eu não conseguir mais pregar para a Elaine, não conseguir pregar mais para os meus filhos, eu não estou falando de ser perfeito. Se fosse para ser perfeito, eu estava longe daqui. Eu não sou. Mas o dia que eu deixar de buscar a Deus, para ser referencial primeiro para dentro de casa, primeiro para os filhos, eu não terei autoridade para pregar para você. Porque a primeira pessoa que vai falar você não tem autoridade é ela. Por quê? Porque é lá em casa o meu desafio. É no meu dia a dia o desafio. E infelizmente eu já falhei muitas vezes. Quem já falhou? Arrependa-se, porque hoje é a oportunidade. A responsabilidade que a gente tem é pregar para essa geração que está ali do outro lado, ó. As nossas crianças que não pegam a gente orando, não pegam a gente estudando a palavra de Deus, não temos testemunho para mostrar para eles, aí a nossa pregação é vazia. Quem está entendendo, diga misericórdia. Eu queria hoje, eu queria poder gritar mais, mas eu queria muito renovar alianças hoje com pessoas que querem dizer assim: apóstolo, eu entendi essa palavra, e eu quero hoje ir aí à frente com o Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher de Deus, e eu vou pagar o preço que for para ser isso, porque é a minha vida que está em jogo, é a vida da minha família, é o mundo. Eu tenho um compromisso de ser usado pelo poder do Espírito Santo. Primeiro por causa de mim mesmo. Não adianta falar, vou fazer por causa do meu filho. Um dia ele vai morar com a esposa dele, vai viajar, vai largar você aqui, você vai viver sua vida. Aí você não vai mais precisar buscar Deus. É a sua particularidade. Como disse Josué: a minha casa servirá ao Senhor? Não. Ele disse que quem serviria ao Senhor? Eu e a minha casa.